Bom, eu tenho uma filha de 12 anos. E eu acho que a gente sempre brincou, porque eu gosto muito da questão do brincar, mas tem brincadeiras que pra mim eu não consigo de jeito nenhum, né? E que eu lembro da minha filha, chama Clara, né? Eu lembro da Clara demandando, sei lá, brincar dessa coisa de idealizar ali, de ter uma coisa muito fantasiosa dentro do espaço. E não é um brincar que funciona direito comigo, assim. Eu preciso estar mais imersa, assim, né? E outra, sejamos honestos, né? A gente, quando tá ali como pai, como mãe, a gente tem uma responsabilidade que a gente tá pensando em outras coisas, né? E é difícil a desconexão pro brincar, quando a gente tá pensando, mas será que se eu brincar disso, vai colocar a mão na tomada? Bem-vindos ao Chips Podcast. Hoje eu tenho comigo alguém que entende de jogos, mas não jogos comuns, jogos convencionais, jogos para outras empresas. Comigo eu tenho a Laura Canteiras. Muito obrigado. Ô, Laurinha. É isso, muito prazer. Eu estranho um pouco, Laura Canteiras. Parece que eu nunca vi os Chips na frente. Laurinha, muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado por conversar aqui comigo no Chips Podcast. E eu queria muito conversar sobre a Laurinha. Ou sobre a Laura Canteiras, né? Essa profissional que trabalha com esse tal de games para empresas. Mas antes de chegar nesse assunto, que eu acho que é um assunto legal, eu queria saber um pouquinho da Laurinha. O que ela gosta, do que ela gosta de jogar, como que ela começou a vislumbrar a hipótese de trabalhar com games algum dia. ou tu queria ser astronauta, ou mergulhadora, alguma coisa diferente. Nossa, não sei, até parei pra pensar aqui o que eu queria ser. Não, eu quis ser uma das coisas que me levou pro game corporativo, apesar de, não sei se fica claro, mas por muito tempo eu quis ser bailarina. Bailarina? Eu quis ser bailarina. Que interessante. Que eu comecei a dançar, sei lá, com 5, 6 anos. Sim. Que é a mesma fase, inclusive, que eu entro dentro do escotismo, né? Na verdade, eu fui primeira vez acampar e tal, eu deveria ter uns 2 anos, porque meus irmãos mais velhos eram escoteiros. E escotismo com 2 anos? Como é que tu cuida de uma criança com 2 anos? Meus pais iam pra dar apoio, né, pro grupo escoteiro em si, com os meus 2 irmãos, e eu ia, né, junto, assim, não tinha muita opção. Era um filhote de lobinho. É isso. Aí com 6 para 7 anos, que é a idade que realmente, normalmente, os grupos recebem, né, o que é como lobinho, aí eu entrei no escoteiro. E eu vejo, assim, a correlação, porque foi a fase que eu comecei a entender, mas vivenciar o valor do brincar de um jeito diferente, mas de um jeito mais relacionado à educação, né? Interessante. Dentro do balé, balé, jazz, eu dancei de tudo, né? Eu acho que não era tão claro, mas no escotismo sim, né? No escotismo a parte de educação está muito correlacionada com o brincar, né? Então, com autonomia, desenvolvimento dos jovens dentro desse espaço lúdico, assim, né? Tudo tá permeado pelo lúdico. Olha, na parte de lobinhos ali, que é mais nova, eles têm toda uma narrativa, né, de como que você, do processo mesmo de desenvolvimento, de cada faixa etária, e eles são divididos em faixas etárias, assim, de 4 em 4 anos. Então, você começa ali lobinho, depois você vai pro escoteiro, aí você vira sênior, guia, aí tem mais uma etapa, porque agora eu esqueci qual que é, pioneiro, e aí você vira chefe, né, se você quiser continuar. E esse processo tem uma narrativa, uma história mesmo, lúdica desse processo de desenvolvimento desse jovem, né? Eu admito total ignorância. Eu brinquei com a questão de lobinho, porque eu ia e voltava de São Francisco de Paula para Porto Alegre todo fim de semana, e algumas vezes na viagem, que era um ônibus normal, eu pegava os escoteiros indo para algum lugar, ou indo de Porto Alegre, ou indo para São Francisco de Paula, que é na Serra. Então, por isso que eu lembrava que eles cantavam a música que diziam Lobinho, Rei, que é legal. É isso mesmo. E me marcou, e eu tinha 8, 9 anos, assim, e eu queria entender como é que isso funciona de fato, como é que é esse processo de ser lobinho, ou antes de ser um filhote de lobinho. O antes, assim, tem alguns grupos que tem o que chama de castor, que aí é uma faixa etária antes, mas não são todos os grupos. Eu nem sei se hoje a União dos Escoteiros do Brasil, se isso é ainda oficial, se não sei dizer, assim, eu teve um afastamento do movimento. Imagina se alguém lá escuta, que me viu crescer dentro do escotismo e falar, nossa, nem lembra direito. Lembra, poxa, deu toda a trajetória da carreira pelo menos as faixas etárias eu lembro, né? Sim. Mas o lobinho em si, por exemplo, você entra lá com 7 anos, que aí você
você pode fazer a promessa dentro do seu grupo, então você se compromete ali, né, com a lei escoteira. A lei escoteira para lobinho é mais curta, são algumas, sei lá, o lobinho é limpo e está sempre alegre, o lobinho diz sempre a verdade, tem tipo algumas frases, assim, se não me engano são 5 leis, né? E tem uma narrativa da história de como que aconteceu, né, do Mowgli. Então quem conhece a história de Mowgli é a história da alcateia, né, que você vivencia dentro da alcateia. E aí são todos lobos, existe um processo de você escolher quem é o primo, né, que é dentro da alcateia, você é dividido por grupos, né, os lobinhos são divididos por algumas matilhas, que eles chamam, né? Sim. E aí cada matilha tem mais ou menos, acho que uns 5 lobos. E aí tem o que fica lá na frente, que é o que a gente chama de primo. E o segundo, que é o último. E eles têm responsabilidades diferentes, mas tem uma questão de liderança ali entre eles, né? Fiquei confuso. O segundo é o último? O segundo é o último. 5. É porque ele é depois do primo, né? A responsabilidade dele vem depois do primo. Então acho que eu acho que é por isso. Pelo menos eu não sei se a narrativa é essa, mas foi como eu absorvi pra mim. Agora inventei desse jeito. Essa é a regra. Só eu, né? Meu programa, eu faço o jeito que eu quiser. Esse é o jeito que é. É isso. É assim que funciona. E aí tem essa história que permeia o desenvolvimento. Então eles brincam muito. Todo o processo que é educativo ali tá permeado dentro dessa história de serem lobos, né? E tem essa questão de você desenvolver autonomia, desenvolver liderança. Eles fazem a escolha de quem que vai ser o primo. Então tem uma votação regular, né? Que a alcateia abre para todo mundo ter o mesmo valor ali de voto e tal, mas dentro de uma narrativa lúdica, né? Sim. E isso continua. Então, quando você quando você passa para escoteiro, agora eu não lembro direito, mas tem uma fase ali de você é um processo de sei lá, você se tornar não é homem que eles falam, mas essa mudança de fase, sabe? Tu te tornou homem? Eu tô confuso agora. Eu também fiquei confusa, porque eu não me lembro. Mas eu lembro que existe uma passagem, e essa passagem de um setor, né, de um grupo de faixa etária para outra, é tudo marcado por cerimônias, né? Então, o processo ali lúdico permeia toda a atividade escoteira, né? Então, eu vivenciei essa questão do brincar dentro de um espaço de desenvolvimento desde pequena. E eu acho que eu falei da dança de alguma forma, porque para mim, a dança tem muita correlação com isso. Então, a gente conhecer o próprio corpo, a gente experimentar movimentos diferentes com o corpo. Eu acho que é um processo de autonomia, de desenvolvimento que está completamente relacionado com o lúdico, né? Claro. Num processo artístico, nesse caso. Mas, assim, esse processo foi algo que eu vivenciei criança, mas não imaginava não levar para a minha vida profissional. Lógico, né? A gente almeja que coisas que geram prazer pra gente, né? Na infância, na adolescência, possa ser algo que seja o nosso trabalho. Mas não foi algo que eu imaginei de cara, não. Assim, eu fui fazer ciências sociais, depois eu fui fazer relações públicas na área de comunicação. Já entendi a questão da educação como algo muito forte pra mim, assim, que era algo que me dava muito sentido. Sim. E aí eu fui fazer pedagogia, para tentar juntar esse processo, porque para mim, eu não conseguia ver o processo de comunicação desassociado do processo educacional, né? Eles estão absolutamente correlacionados. E aí eu fui entender um pouco mais do processo educativo. E aí, no meio desse período, eu tinha ido morar em Minas, voltei para São Paulo e fui convidada a trabalhar na Rede Geek. Nossa, não, aí tu deu um salto muito longe. Mas pode perguntar, a gente volta. Interessante. Tu fizeste faculdade de pedagogia aqui ou lá em Minas? Lá em Minas. E qual era o teu objetivo naquela época, quando fizeste a faculdade de pedagogia? Vou ser muito honesta. Por favor. Eu tinha, assim, essa visão de querer juntar as duas áreas, mas eu também queria algo que me desse uma liberdade de atuação em qualquer cidade do Brasil, sabe? Sim. Porque quando a gente pensa em algumas áreas como relações públicas, a gente está falando de alguns locais específicos. Por exemplo, eu morei 2 anos em Poços de Caldas. A gente tinha uma questão de consultoria para algumas agências, mas não existiu uma atuação que eu pudesse pensar específica de comunicação, que tivesse uma demanda de IRP assim, que eu pudesse me manter como relações públicas, né? Sim. E eu acredito que educação não tem como, né? Que aí a gente tá falando de qualquer lugar no país, Com a gente certeza. existe uma possibilidade de atuação, aí óbvio que pode variar, mas qualquer lugar tá falando disso. Mas tu chegou a pensar eu imagino que tu tenha dado aula em escola e tudo mais, porque é obrigatório, se eu não me engano. Você tem o processo de estágio, esse eu passei, né? Na época, eu fui fazer estágio no SESC, lá de Minas,
Minas, Sim. eles têm um projeto que chama Habilidades Especiais, era um projeto de contraturno, então as crianças iam para a escola em horário regular e aí depois elas iam para o SESC. E aí no SESC eles tinham atividade, eles desenvolviam projetos, então era uma metodologia que trabalhava com projetos, então as crianças demandavam temas, a partir daqueles temas e da faixa etária daqueles grupos, eles desenvolviam projetos educacionais. Sim. E aí os projetos permeavam tudo que eles estudavam. Então eles tinham aula de teatro, o teatro estava vinculado ao tema e ao projeto. Eles tinham aula de natação, de alguma forma as atividades dentro da água tinham correlação com o que eles estavam estudando. Tudo que eles faziam, porque era isso, era teatro, natação, música. O SESC, assim, promovia um monte de possibilidades para aquelas crianças, a maioria de escola pública, né, que participava desse projeto à tarde. E eu acho que foi a minha maior vivência com o que eu começava a acreditar, de juntar o que eu tinha de comunicação com o que eu acreditava do educacional, né? Sim. Porque ali a parte de autonomia, de vir o projeto ser um tema que vem de demanda daquelas crianças, né, de quem vai aprender, Sim. né? E aí, esse projeto é criado pelos adultos, sim, mas de como conduzir um desenvolvimento que aquelas crianças precisam passar, mas dentro de um espaço e de uma forma que faz sentido para eles, né? E eu olhar isso como uma possibilidade, assim, foi um olhar e falar, tá, a gente tem caminhos que talvez eu não tenha vivenciado ao longo da minha vida, assim, em muitos espaços, mas que deveriam ser extrapolados do espaço de infantil, né? Sim. Que não precisavam ali ser limitados àquele espaço, né? Sim. Eu posso pular já pra Rede Geek, eu tô aqui na cabeça pra poder falar coisinhas de como eu... Então, tendo feito a faculdade, tendo tido essa experiência, tendo tido a experiência que teve na infância, como foi vir para a Rede Geek e poder fazer parte desse time aqui? Bom, foi um convite que eu não esperava na época. Eu tinha me mudado fazia pouco tempo aqui para São Paulo. E eu era uma pessoa completamente offline. Acho que sou, em grande parte, ainda muito offline. E aí eu falei, nossa, como é que eu vou trabalhar com conteúdo, né? Sim. Eles estavam precisando de apoio na parte de produção, né? Então, organização dos processos. Não esperava, na época, para São Paulo. Não sabiam direito, né, como que seria, mas sabiam que precisavam, né? Sim. E aí, eu entrei e fui junto com os meninos entendendo, né, como que funcionava a Rede Geek e como que a gente podia estruturar para poder crescer, né? Claro. Então, criar fluxos para que outras pessoas entrassem e isso pudesse realmente ser ampliado num time, né? E aí, isso foi muito rápido, assim, né? Em 6 meses a gente já estava com uma equipe maior, aí 1 ano, um outro passo, então teve Eu lembro do boom, assim, porque eu conheço a Rede Geek quando era só o Tato e o Mauri. Sim. Né? A gente até, coincidentemente, viu há pouco um vídeo da gente num cantinho aqui, gravando. Então, hoje tem uma estrutura gigante aqui, vários estúdios, várias mesas. E como que vocês conseguiram estruturar esse produto novo dentro da Rede Geek? E como foi começar a colocar ele pra rua? Você diz o produto já como game corporativo. Exato. Não, mas assim, quando tu entra... Então, vamos voltar pra quando tu entraste. Vocês já sabiam que o game corporativo era uma opção ou vocês ainda estavam tateando? Já, na verdade, eu entrei em 2018, os meninos já tinham tido a primeira atividade do game corporativo. Perfeito. Né? Eles já trabalhavam como produtora, como Rede Geek, e de um cliente surgiu uma demanda de um desenvolvimento e ele queria algo diferente, né? Então ele tinha um time que ele queria desenvolver, mas queria um processo diferente, conhecia os meninos, né? Sabia de como os meninos vivenciavam RPG, jogos. Sim. E aí trouxe isso para os meninos. E aí foi quando eles desenvolveram a primeira narrativa de RPG, né? Que é um jogo de interpretação de papéis. Sim. Para poder desenvolver um time, né? Então, quando eu entro em 2018, eles já tinham feito a primeira atividade, mas isso não estava ainda estruturado como um negócio, né? Existia ali aquilo, olha, isso pode ser um negócio.
Mas não tinha ainda toda uma estrutura estabelecida. E foi um processo isso acontecer como estrutura, né? Então, eu entrei em 2018, fui fazer a estruturação da Rede Geek em si, começar a estruturar algumas coisas do game corporativo, mas muito burocráticas, assim, né? Então, realmente, a gente fazer um processo como deve ser numa empresa. Então, toda a parte de contrato, de organização dos times, de treinamento das equipes que vão atuar nessas atividades lúdicas. E aí, a gente ainda ficou atuando muito tempo sob demanda, assim. Então, era indicação de um cliente para o outro. Início. E isso foi durante muito tempo. É lógico que depois a gente estruturou, né, o que a gente chama de grupo geek, né? Então, tem a área de produtores, sim, mas tinha uma área do game corporativo, que era essa área de jogos, né? De desenvolvimento de pessoas através da experiência lúdica. Mas foi o ano passado, 2024... que os meninos me chamaram e falaram assim, eu já não estava trabalhando com eles um tempo. Ok. E aí eles me chamaram e falaram, Laura, você não quer voltar a trabalhar com a gente, mas dessa vez entrar como sócia e tornar o game corporativo uma empresa independente, ele passar a ter um CNPJ? Porque até então ele não tinha um CNPJ, né? Sim. Ele era o CNPJ da Rede Geek. É isso mesmo. Sim, tá tudo bem. Ele era o CNPJ da Rede Geek, né? Então, a gente, nesse processo de 2024, foi o processo de vamos organizar como um negócio independente, vamos entender a estrutura, vamos criar um plano de negócio, vamos pensar por onde o que a gente pode realmente crescer, como que a gente pode chegar a pessoas que não conhecem a gente, que não vai ser um processo de indicação, né? Entender o que demandas que a gente deveria estar pensando, já que a gente não vai atender só indicação, né? Porque a gente atendia muito produtos personalizados, né? Então, as pessoas vinham com uma demanda específica e a gente criava produtos personalizados, mas o processo de transformar a diversão em desenvolvimento humano, né? Que é a missão do game corporativo, pode ser pensado em processos tecnicamente prontos, que a gente tem certos padrões para desenvolver times de acordo com faixa etária, né? E que a gente pode trabalhar. Então, 2024 foi esse ano de reestruturação, né, do game corporativo. Então, o game corporativo tinha uma atuação, que a gente pode falar de um monte de atividade legal que a gente fez nesse processo, mas que ainda não tinha se estruturado como um negócio independente. E que veio em 2024 toda essa estruturação para que esse ano, né, 2025, a gente possa pensar em outras atuações e em levar aquilo que a gente acredita para outros espaços também, né, e para outras pessoas que antes acabavam ficando limitado. A gente atendeu muito pessoa jurídica, né? E aí, esse ano, a gente se estrutura para passar a atender também pessoas físicas, então ter cursos abertos. A ideia é a gente poder montar, a gente já tem, inclusive em fevereiro a gente vai fazer a primeira atividade, né? O ano passado o Game Corporativo foi selecionado como uma das startups residentes para o Parque Tecnológico de São Caetano do Sul. Então eles abriram o edital, a gente se inscreveu, passou pelo processo e foi lá para o parque. E aí agora em fevereiro a gente vai fazer a primeira atividade com um grupo aberto, né, que a gente nunca fez. Então, vão vir pessoas de diferentes faixas etárias, mas sabendo que a gente vai trabalhar a questão de criatividade entre eles. E a gente vai fazer o primeiro curso para a pessoa física, né, que não é diretamente para uma empresa, para um grupo, uma cultura corporativa estabelecida, né. Que curioso. Quais são as principais diferenças entre trabalhar com uma pessoa jurídica e trabalhar com a pessoa física, fora o fato óbvio de que essas pessoas físicas não se conhecem? Imagino que isso atrapalhe, não atrapalhe, mas seja um processo diferente. Quando a gente está falando de pessoa jurídica, a gente tem que ter uma imersão grande dentro da cultura daquela empresa, né? Então a gente precisa entender quais são os valores, como que são os processos daquela empresa, para que a atividade lúdica reflita isso de alguma forma, né? Para que a gente não saia da cultura, né? Para que a gente possa alcançar o objetivo que eles esperam dentro daquela cultura corporativa. Quando a gente está falando de pessoas físicas, a gente não tem essa cultura, a gente está falando de uma diversidade, né, muito rica, inclusive, né? E aí a gente tem um ganho muito grande, é óbvio que existe um processo de adaptação, né, porque é um grupo de pessoas diverso, mas a gente está falando de um ganho grande de relacionamento, né, de pessoas que estão vindo, que tem outras, cada um com uma vivência em atividades diferentes, profissionais de áreas diferentes, mas que estão ali se reunindo com o mesmo objetivo, nesse caso, né, de fevereiro, da gente pensar no processo criativo. E isso tem como já dar uma ideia de como é que ele funciona de fato, assim, não exatamente para não queimar o projeto em si, mas como que existe
jogo corporativo e como se joga esse jogo, como vocês pensam ele, como que ele funcionou antes e como que ele vai funcionar agora. Tá, a atuação do game corporativo em si, quando vem essa pergunta, a gente pode pensar em diversas possibilidades. Eu vou te falar especificamente como que a gente está pensando nesses cursos abertos e como que a gente vai fazer esse curso para a pessoa física, né? Perfeito. A gente vai ter processos, como a missão do game corporativo é transformar diversão em desenvolvimento, então a gente tem esse processo de jogo, de brincar, e um processo de racionalização. Sim. Então, todo jogo é guiado para que seja despertado aquilo que a gente quer, o objetivo, né, ser atingido, no caso, criatividade, e aí a gente tem processos de racionalização a respeito daquele momento lúdico. Então, a gente joga, e aí a gente racionaliza ou como que a gente está usando criatividade ali. Como que a gente pode pensar diferente dentro daquele jogo, né? Quando a gente está falando de espaço lúdico, a gente está falando de algo que é desconectado de alguma forma com a realidade, né? Então as pessoas se permitem mais o erro, né? Elas se permitem... não só o erro, mas elas estão mais livres de alguma forma, né? Principalmente quando a gente está falando, né, de um grupo, por exemplo, de profissionais. Se a gente vai falando uma faixa etária de pessoas que já estão no mercado de trabalho. Sim. A gente veste uma certa roupagem para estar dentro do nosso espaço de trabalho, né? Com certeza. E aí, quando a gente está falando do lúdico, isso vai tirando um pouco essas camadas, né? Então, a gente vai para um espaço de brincar, que é um espaço mais livre, né? A brincadeira, ela abre esse espaço, esse leque para algo mais livre, né? E aí, é nesse lúdico que as pessoas vivenciam experiências que a gente vai racionalizando junto com elas. É óbvio que a gente está falando de grupos pequenos, né? Então, Sim. por mais que a gente tenha ali, pode ter um grupo grande de 30, 40, 80, 100, 150 pessoas, a gente tem que trabalhar em pequenos grupos com facilitadores, né? Então, pessoas que são treinadas por nós, que conhecem a metodologia, que sabem o que está sendo trabalhado ali, em qual processo aquilo vai ser trabalhado, para poder conduzir o jogo para desenvolver essas habilidades. Então, conduzir aquele espaço lúdico para que as pessoas vão aos poucos se entregando, tirando essas camadas, né, que a gente veste, e se entregando para a brincadeira para poder realmente chegar no objetivo de desenvolvimento criativo, nesse caso. Né? No caso, o curso foca 100% no desenvolvimento criativo. Esse que vai acontecer em fevereiro, sim. Mas esse ano a gente vai ter cursos abertos mensais, e aí cada mês com uma proposta diferente de desenvolvimento. Interessante. Tu tem a referência do Empretec? Sim. Qual é a correlação entre os dois? Para quem não conhece, Empretec é um curso que o Sebrae faz, e ele tem o objetivo de te ensinar a ser um empreendedor. Então, tu passa durante 7 dias fazendo esse curso, ele é bem puxado, mas quando tu sai de lá, tu sai entendendo se tu vai empreender ou não. Né? Eu confesso que eu nunca vivenciei, eu fiz o Empretec. Porque eu sei, né, de que é o processo, eu não sei detalhes, porque tem essa questão, de não se dizer, né, para você realmente experienciar o processo. Exato. Mas existe essa proximidade da abertura, da entrega, da profundidade, da vivência e da racionalização a respeito daquela vivência. Então, eu imagino que quando você vinculou, seja por conta disso, porque provavelmente o Empretec te deu uma vivência ali dentro de uma situação que você não teria, né, em outro espaço ali, certeza, né, numa palestra já pronta, alguém te explicando sobre o que é empreender, né, é diferente de você vivenciar aquele processo, né. Sim, tu faz literalmente todo o processo de criar uma empresa, de entender todas as tuas habilidades como indivíduo, né, para toda a tua forma de agir em momento de crise, em momento de processo, momento de liderança, como que cada um se posiciona, né, e como que... Então, tudo isso fica muito aflorado, né? Ele tem uma intensidade muito grande, diferente de cursos que tu faz, que tu chega de manhã e meio-dia tu vai para casa, tu passa o dia inteiro lá. Tem um dia que tu simplesmente não sai de lá, tu passa o dia, noite, não dorme, que são situações que acontecem quando tu tem uma empresa. Tem que entregar, tem que fazer e toca o barco. Então, por isso a questão da experiência. E muitas vezes existem até algumas situações que tu tem jogos, né? Que acontecem ali e que tu entende como que tu te comporta nessa situação. Então, por isso que eu criei essa correlação e até por isso eu queria entender como que se vocês identificam... A minha pergunta é, fundamentalmente, agora fazendo ela de forma mais estruturada, no momento que vocês fazem um jogo com um grupo pequeno,
indo do início ao fim do jogo, quando esse jogo chega ao fim, vocês avaliam e comunicam para cada um dos membros, ou eles mesmos têm que entender qual foi o comportamento deles durante o jogo e como que eles se enxergam nessa situação. Tá, a gente não tem esse feedback individual, assim, né? Eu acho que em casos de empresa nunca foi pedido pra gente, mas em casos de empresas a gente poderia desenvolver. Nos abertos que a gente tá fazendo agora, não foi pensado como estrutura a gente ter esse retorno individual. A ideia é essa racionalização coletiva. Então, Perfeito. A gente vai trazer, é claro, né, que os facilitadores trazem pra gente questões que foram acontecendo nas mesas, para que a gente possa trazer não pessoalmente, né? Não direcionar, não expor ninguém, mas trazer aquelas questões para poder ajudar a racionalizar e as pessoas poderem refletir a respeito do comportamento ali específico e trazer esse processo de autoconhecimento, né? Perfeito. Inclusive é por isso que a gente fala de um processo de mais de uma vez de jogo, né? Para a gente poder ir aprofundando esse processo da vivência lúdica e da racionalização. Mas para a empresa, por exemplo, a gente já fez processos de avaliação, né? Que aí sim a gente tem uma avaliação das pessoas que estão ali jogando e de como que uma avaliação posterior do ganho, né, de comportamento mesmo, de mudança, de reestruturação ali, depois desse processo lúdico. Aí, quando a gente está falando dessa avaliação, a gente tem hoje uma profissional de psicologia, né, que é doutora no desenvolvimento, né, no uso terapêutico de RPG. Sim. E que acompanha a gente. Então, quando a gente está falando de desenvolvimento de jogos, ela traz para a gente esse processo, então a gente cria, conversa com ela, repensa, e é ela que faz essa questão de avaliação. Então, quando a gente precisa de avaliação, e quando é uma demanda do cliente, que nem sempre né? Quando a gente estruturou o negócio, a gente imaginou que sempre a gente teria essa questão de avaliação, e nem sempre é o fundamental naquele momento para aquelas empresas, né? Então, sim. Isso varia muito. Quando a gente está falando de uma trilha de aprendizagem, né? Porque isso a gente também constrói. Então, a gente vai pensar em várias atividades lúdicas que vão acontecer ao longo de um ano para o mesmo time, né? Para poder conduzir, porque várias vezes a gente está falando de desenvolvimento de comportamentos, né? E aí é um processo mais longo de mudança, né? Eles não estão aprendendo sempre uma habilidade técnica ali, claro. Né? Então, a gente faz esse desenvolvimento em trilha, né? Então, são várias atividades lúdicas que a gente conduz, e aí esse processo de avaliação é extremamente importante para a gente conseguir entender o que a gente está ganhando com aqueles jogos, com aquelas atividades, e o que a gente pode melhorar para a próxima atividade, né? Então, quando a gente cria, a gente já tem uma trilha, né, que a gente imagina, mas a avaliação vai fazendo esse processo de input, né, para a gente poder ajustar e melhorar esse caminho para chegar no objetivo ali esperado pela empresa. Nesse projeto que vai começar agora, em fevereiro, que tu citaste, esses loops de jogo, vocês jogam sempre fazem o mesmo jogo mais de uma vez, para que a pessoa vá sendo mais consciente do que está acontecendo, ou vocês fazem jogos diferentes para que... Pro de fevereiro, especificamente, a gente vai trabalhar com 2 jogos, né? A ideia é, sim, ir aprofundando. A gente tem ajustes, óbvio, de regras, às vezes, ao longo do jogo, para justamente poder estimular o aprofundamento daquele desenvolvimento de habilidade, né? Sim. Mas existem as 2 possibilidades. Então, tem algumas temáticas que a gente já pensou em trabalhar com mais de um jogo. A gente tem sempre um jogo, uma atividade lúdica ali de quebra-gelo mesmo, né? Das pessoas poderem ir tirando essa roupagem, né? Que eu tinha comentado. Sim. E entrando um pouco mais nessa possibilidade do brincar, né? Que, por sinal, é uma palavra que eu falo e eu sempre fico, nossa, como que será que está sendo escutada, né? Porque falar de brincar junto com profissional é impressionante como parece que não, né? A gente desvincula, né? São espaços diferentes, né? Acho que a palavra brincar leva muito ao infantil. Isso. E daí, como o brincar é infantilizado, o infante não trabalha. Então, essas coisas não entram no mesmo universo. Me parece ser dessa forma, porque é como eu escuto. Eu também tenho, conforme eu vou te ouvindo, e tu diz brincar, fica numa situação de brincar. É meio pesado, entende? Tipo assim, realmente, eu usaria outra palavra, assim como eu falei
do Empretec que a gente faz alguns exercícios, alguns jogos, mas nunca o brincar. É isso. Né? A gente, inclusive, assim, provavelmente se acessar as nossas comunicações, assim, nem sempre a gente usa o brincar como a palavra, né? Justamente pelo afastamento que o brincar leva. Sim. Mas é parte do nosso trabalho, né, da nossa missão, a gente educar quanto à questão de que, sim, a gente brinca, né? De que isso é um processo de brincar. E de que a gente não consegue pensar em pessoas criativas, inovadoras, que não estejam brincando de alguma forma, sabe? Que interessante esse conceito. Porque eu me considero uma pessoa que não sabe brincar. É mesmo? 100%. Mas será que você não tem nada de ludicidade de alguma forma? Um vínculo, por exemplo, que pode ser com série, com filme, mas que você saia daquele espaço de realidade e o seu pensamento está vinculado a um espaço de brincar de alguma forma? Eu tenho muita dificuldade. Disso, eu não quero ir contra o que você está dizendo. Não, e nem acho que é. Eu acho mas eu acho muito curioso, porque eu tenho filho. Né? Sim. E uma das coisas que pra mim são mais difíceis e que eu não faço é brincar com ele. Não é por mal, eu adoro ele, mas eu não consigo. Mas eu acho que o brincar... Bom, eu tenho uma filha de 12 anos e eu acho que a gente sempre brincou, porque eu gosto muito da questão do brincar, mas tem brincadeiras que pra mim eu não consigo de jeito nenhum, né? E que eu lembro da minha filha, chama Clara, né? Eu lembro da Clara demandando, sei lá, brincar dessa coisa de idealizar ali, de ter uma coisa muito fantasiosa dentro do espaço. E não é um brincar que funciona direito comigo, assim. Eu preciso estar mais imersa, assim, né? E outra, sejamos honestos, né? A gente, quando tá ali como pai, como mãe, a gente tem uma responsabilidade que a gente tá pensando em outras coisas, né? Sim, e é difícil a desconexão pro brincar, quando a gente tá pensando, mas será que se eu brincar disso, vai colocar a mão na tomada, vai machucar nisso? Ele não pegou tal coisa pra brincar, mas vai se machucar, né? Não, mas eu falo geral, assim, eu tenho um irmão que tem 11 anos menos que eu, e tenho uma irmã que tem 16 anos a menos que eu. Brincar com eles nunca foi uma coisa que fez sentido. Não é que fez sentido, é que realmente não faz parte da... Eu sei jogar videogame. É isso que eu ia falar. Eu sei andar de roller. Eu sei andar de bicicleta com ele. Eu sei acompanhar ele para ele ir surfar. Entende? Mas aí você não associa nada dessas atividades a brincar. Não. Tem um processo. Que eu acho que assim, faz sentido quando a gente fala do distanciamento que as pessoas associam ao brincar, né? Porque talvez não seja que não estejamos brincando, mas que a gente não associe, né? Porque para mim, o brincar está muito associado à questão de divertimento, né? Sim. Da gente sair dessa performance que a gente tem que ter, se entregar para algo que a gente está experienciando, vivenciando ali, né? E que está relacionado a uma certa diversão, de alguma forma, né? Okay. E aí, é isso, eu acho que às vezes a gente desassocia algumas situações do brincar, sabe? De que aquilo é, de alguma forma, brincar. Mas não sei, eu confesso que me deu até vontade de buscar mais do conceito para ver se quem que são, né? Quem que traz essa... quais são as possibilidades? E olha que leio muito do brincar, né? Mas eu acho engraçado, né? Curioso, assim, essa questão do... Eu trabalho com jogos, mas não associo... Mas não sei brincar. Mas não sei brincar, exato. Como que você cria um jogo se você não sabe brincar, entende? Porque, pra mim, o jogar não necessariamente precisa ser o brincar. O jogar tem que ser... O que define um jogo? Vamos começar pelo básico, né? Beleza. O que é um jogo? Um jogo é um exercício com um conjunto de regras que tem um resultado. Sim. Do contrário, não é um jogo, a meu ver. Se ele não tem uma situação de fim ou de início, não é jogo. É brincar. Olha que engraçado, eu não imaginava, reviravolta aqui. Porque eu tava aqui, nossa, isso é muito brincar. É lógico, brincar nem sempre tem objetivo, mas... Exato. Eu acho que o jogo, o jogo, ele encapsula o brincar. Exato. Né? Eu acho que é isso, mas pra mim o jogo é brincar. Ele só tá encapsulado, ele tá dentro de algo que talvez a gente, inclusive adulto, aceite com mais facilidade. Perfeito, né? exatamente. Porque aí a gente tá falando de regras, a gente tá falando
é isso, a gente precisa de alguma forma, porque a gente aprendeu que algumas coisas a gente precisa de controle, né? Então, o jogo, ele é uma situação de controle que o brincar é muito mais livre, né? Mas eu achei curioso, assim, porque é isso, o que você falou pra mim é completamente correlacionado a brincar. E quem que faz hoje, por exemplo, entendo que você cria essa parte lógica, né? Do caminho, inclusive. Mas quem que vem com a parte lúdica? De como aquilo vai aparentar, como que... Sabe? Como que aquilo vai pegar as pessoas, né? Porque eu acho que se fosse só regra, talvez não pegasse. Aí seria trabalho. Desculpa. No caso do desenvolvimento de jogos, a gente tem o game designer, né? A pessoa que faz a ideia. E não a ideia, mas o conjunto de regras que possa tornar isso divertido ou não. Uma coisa existe um indivíduo que cria o conjunto de regras que diz, é um jogo de pular corda e enquanto tu tá pulando, tu tá vivo, a partir do momento que a corda bate em ti, perdeu uma vida. E daí tu sai e volta, e daí tem que entrar no pular corda, pular mais... A primeira fase tu pula 5 vezes e sai da linha. Tu tem 3 chances. Se tu não conseguir, tu não passa de fase pra pular 10 vezes e não acelera a corda e acabou pra ti. Então quem define quantas vezes vai pular, quantas vezes a corda vai girar, quantas rotações por minuto a roda vai dar, é o game designer. Ele vai dizer, olha, o conjunto de regras é esse, e ele vai ir acelerando nesse ritmo. E o quanto o jogador vai ganhar de premiação, conforme ele vai passando de fase, é isso. E o programador vai lá e constrói isso na parte da programação. Beleza? Então, quem define, entre aspas, a diversão é esse game designer. Tá? Mas quando se trabalha com tipos de jogos, um jogo que tu vai lá e compra na loja de pular corda, ele tem um perfil. Se tu não comprou e esse jogo é gratuito, ele vai ter outro perfil e é o mesmo jogo. No jogo que tu foi lá e comprou, pagou, tu já resolveu a questão financeira do jogo. Então, ele simplesmente vai ter uma regra que tu entra no jogo, pula 5 vezes na corda, sai e tem vidas, e se tu morrer, se tu perder vidas, continue, tu vai lá e continua e segue da mesma fase, daí tem a fase 1, 2, 3, 4, 5, chega até a fase 20, que é pular 100 vezes com uma corda muito rápida e sai, e você é campeão e acabou o jogo, sobe os créditos, parabéns. No jogo gratuito, ele funciona da seguinte forma, tu entra no jogo e mesmo que tu não jogue tão bem ou não entenda muito bem já de início, tu vai meio que pular automaticamente e vai passar desse processo e vai passar da primeira fase. E a partir daí tu vai para uma segunda fase, que de novo tu não precisa jogar tão bem assim, mas diferente do outro jogo, que tu tem que fazer sempre certo e sempre acertar, aqui ele é muito mais, ele aceita muito mais os teus erros e deixa tu ir evoluindo. Ele tem muito mais do que 20 fases e eventualmente ele vai te colocar numa situação de que tu não consegue pular as cordas. Ele te dá uma barreira ali. E daí ele vai dizer, putz, tu não consegue continuar daqui. Eu tenho esses itens aqui que fazem tu antever a batida da corda e tal, para que tu consiga partir daqui pra frente. E ele custa tanto. Entende? Não tava esperando, agora é o preço. Né? Exatamente. Então, são estruturas diferentes, ideias diferentes, modelos diferentes e resultados diferentes. Sim. Entende? Mas aí a narrativa é toda com game designer. Toda com game designer. Ele que vai definir, entre aspas, a brincadeira e a diversão. Mas não necessariamente aqui tem uma diversão. Sim. Entende? Tu tem uma frustração colocada de propósito. E daí tu vai conseguir, com aquele item novo aqui, ou jogando várias vezes, passar dessa fase. Por exemplo, tu deixou de jogar, cansei, não vou jogar. Daí tu volta pro jogo 5 dias depois, vai fazer a mesma fase, e daí de primeira, putz, tu acerta. E parabéns, você passou de fase. Daí você vai lá e diz, quer compartilhar com seus amigos que você passou da fase tal? Porque o momento de alegria é o momento de compartilhar. O momento de tristeza é o momento de pagar.
Então, e daí na fase seguinte vai acontecer a mesma coisa, tu não vai ser capaz de passar, e daí ele vai te indicar de novo a questão da compra. Testem isso com Candy Crush, tipo, quando tu não consegue passar, deixa o jogo parado alguns dias, volta nele, tu vai ver que aquela fase tu vai passar, tu diz, pô, só porque eu parei de pensar nele. Não, o jogo reduziu a dificuldade pra te continuar jogando. Porque senão você ia largar ele, né? Exatamente. Ele precisa de você ele precisa te manter. Então, só que aonde tá o brincar e onde é que tá a diversão nisso? Nesse processo que eu acabei de te contar. No que você criou. É isso? No processo de quem desenvolveu, você diz? Não, onde que tá a diversão nesse jogo que eu tô te dando, que teoricamente tem um brincar, mas ele não te deixa brincar de verdade. Ele não é sobre o brincar, ele tem um conjunto de regras e ele vai controlar. Acho que é por isso que vai pro jogo, né? Exato. Mas acho que a gente, imagino, você correlaciona ainda jogo ao brincar. Ou não? Sim, eu entendo que é brincar. Com jogos eu consigo. Se a gente colocar um tabuleiro aqui entre nós dois e nós jogarmos um jogo, seja um ludo da vida, vai dar tudo certo. Beleza, a gente tá brincando. A gente tá brincando. Mesmo que seja uma competição. Sim. Né? Quando você comentou, eu tava aqui pensando, né? Porque o nosso processo é muito de game design, né? Exato. A gente tá nesse processo de entender o que tem que ser trabalhado, como que a gente pode trabalhar, quais são as regras, como que a gente vai criar esse jogo, né? Seja ali um jogo de tabuleiro, um jogo de cartas, seja um RPG, como que a gente vai construir essa narrativa. E a gente também entende, tipo, em que ponto que a gente vai pôr essa frustração, ou em que ponto a gente vai pôr esse desafio, o como que o facilitador que vai estar ali, vai conduzir para que aquela pessoa possa vencer aquilo, de alguma forma, né? Porque tem um limite ali, depende do que você vai desenvolver, você vai ir até um limite e vai conduzir a pessoa a poder puxar. É lógico, né? Aí a gente tá falando que, óbvio, que vai ter diferenças de desenvolvimento em cada pessoa dentro do mesmo grupo, e quando a gente tá falando de grupos grandes, obviamente a gente tá falando de diferença de ganho em relação àquela habilidade a ser desenvolvida. Claro. Mas é esse mesmo processo de se construir o jogo, né, dentro de um espaço de brincar, de uma experiência lúdica, né, que é como eu visualizo isso, Sim. né, mas que vai ter ali não só uma criação anterior, como o facilitador tá fazendo esses pequenos ajustes necessários que talvez, que nem você falou, você sai do jogo e o jogo entende que ele precisa facilitar para você, né? Sim. Então, o nosso facilitador tá lá, inclusive, para fazer isso, né? Para entender, aqui foi uma barreira, como que eu vou ajustar para poder puxar essa pessoa de volta para esse espaço que para mim é um espaço de brincar, né? Um Sim. espaço de jogo, para que ela possa continuar esse processo de desenvolvimento que para mim, né, dentro da minha visão, é dentro de um espaço que é divertido, que não é pesado, que é desconectado da realidade, né? Que eu acho que para mim, a diversão tá vinculada a isso, né? A gente tá um pouco desconectado da realidade. Então, ele tá lá pulando corda, talvez não seja divertido, mas ele não tá na realidade dele. Sim. Talvez ele, na realidade dele, faça a mesma atividade várias vezes ao dia. Claro. E fique irritado com aquilo, e tenha as frustrações, e não lide com as frustrações como ele lida com o jogo. E aí, o jogo dá um outro espaço pra ele, que ele tá pulando corda, ele não tá todos os dias pagando um boleto, Exato. Né? E aí, o pular corda é um espaço que ele se permite se frustrar e se permite recomeçar, né? Exatamente. E aí, nisso, ele entende que ele pode fazer isso também na vida real, né? A gente vai internalizando isso mesmo sem racionalizar, né? Sim. Eu acho que a gente trabalha muito com a racionalização, a gente entende como um processo importante, porque como o processo, principalmente de mudança de comportamento, a gente está falando de algo longo, o racionalizar é uma possibilidade de acelerar de alguma forma esse ganho. Né? Sim, sim. É a hora que, sei lá, na terapia, bom, não são todas as linhas, né? Mas em algumas linhas, que ela vai dar aquela fisgada e vai puxado, tipo, vinculou isso daqui, sim. Né? E é esse processo que, de alguma forma, a gente faz na racionalização para que a gente possa acelerar esse ganho desse comportamento, dessa habilidade que está sendo trabalhada ali dentro do jogo, dentro da ludicidade. Muito bom. Interessante ter citado a questão da terapia, porque eu sei que no mercado de jogos muitos psicólogos têm ingressado no mercado, Sim. até para ajudar essa questão da psicologia dentro do jogo por si só, né? E fiquei me perguntando o quanto vocês fazem uso disso no processo do jogo corporativo. Tá, eu fiquei pensando aqui, será que é no individual? Porque todos nós, os 3 sócios,
Os 3 sócios regularmente, terapia. Não, né? Terapia todo mundo. Eu também tenho a minha terapia. Hoje em dia é padrão. Hoje não é mais louquinho que faz isso. Hoje todo mundo sabe que é necessário, é importante ter alguém para conversar e ter alguém para entender os processos de cada um. Né? E hoje, dentro do game corporativo, a gente tem muito como algo consultivo, sabe? Como a criação ainda é diretamente nossa. Claro. É lógico que a gente pode sentar, né, conversar com a Paula ou com o time e falar, olha, tal questão a gente está ali numa barreira, como que vocês poderiam indicar pra gente, né, se fosse dentro de um espaço terapêutico, aí a gente assimila como aquilo vai pro espaço do lúdico, sim, né? Sim. Mas é muito dentro dessa questão consultiva, assim. Então a gente cria e aí a gente avalia junto com profissionais, né, de psicologia, e aí a gente reavalia e faz os ajustes para a gente poder conduzir esse processo que faça sentido também dentro do que a gente já tem de ciência na psicologia, né? Com certeza. Então, é algo que caminha junto. Assim como, por exemplo, eu me formei em pedagogia. Então, o que a gente tem, né, que eu tenho de conhecimento da área educacional, eu também trago. O Tato, o Mauri, né, os outros 2 sócios, também têm bagagem de sala de aula, né, bagagem de processos educativos. Então, tudo isso a gente vai somando para pensar, criar, né, e reavaliar atividades lúdicas, né, que a gente criou para desenvolvimento de alguma competência específica. Claro. Não, muito legal, muito legal. Acho que é um entendimento diferente do processo que vocês estão fazendo e eu espero que vocês tenham muito sucesso, né? Dentro desse modelo. A gente também trabalha, né, com o jogo no digital, né? Sim. E eu acho que vale trazer isso de alguma forma, assim, né? Que quando a gente está pensando nesse criar jogos, a gente está pensando em qualquer possibilidade, né? Sim. E quando a gente está falando em qualquer possibilidade, a gente não está falando só desse espaço do desenvolver para algo específico, né? Quando acho que a última atividade que a gente fez junto foi de um jogo que a gente criou para um recrutamento e seleção. Sim. Então a gente estava dentro da RoadSec em 2022, né? Sim. E aí o nosso cliente estava procurando profissionais específicos que fazia sentido dentro daquele espaço, né? Do maior festival hacker ali da América Latina. Sim. E a gente criou um jogo com você de perguntas e respostas ali, que as pessoas iriam lá para jogar. É óbvio que tinha questão de prêmios, né? Aquela coisa que incitava as pessoas a participarem. Mas eram pessoas muito abertas ao jogo, à competitividade, de alguma forma. E que lá dentro do jogo a gente tinha como traçar algumas questões de perfil que seriam base para o nosso cliente de recrutamento e seleção, né? Então, é óbvio, né? Teve todo o processo de diversão, né? Claro. Ali vinculado, uma fila enorme, né? De pessoas ali para poder participar daquele jogo. Teve um palco e teve púlpitos, tipo um show do milhão, né? Exato. Então, as pessoas foram ranqueadas e ali no final, as duas, né? Os 2 primeiros colocados participaram de um grande game show, assim, né? E aí, sim, era isso. Era o botão lá de apertar, né? No meio, aquela sensação de competição. Então, a gente tinha uma plateia ali embancada, mas também de todo o espaço, né? Porque as pessoas do evento foram se aglomerando para ver quem que ia ganhar ali a premiação, né? Era um videogame, se não me engano. Era o Nintendo Switch, né? O primeiro colocado era o Nintendo Switch. E é isso, assim, como que a gente pode pensar em outras possibilidades do uso do jogo, né? Para atividades que a gente não imagina, para objetivos que a gente não imagina, como de recrutamento e seleção, né? Então, isso é o principal nosso, né? Então, pensar em como que a gente pode transformar diversão em desenvolvimento humano, como que a gente pode pensar em inserção de espaços que não são vistos como espaços de ludicidade, mas que a gente pode colocar ali, de alguma forma, o jogo para alcançar aquele objetivo de um jeito... eu não sei nem se é mais rápido, mas a gente ter um processo melhor de condução ao alcance daquele objetivo, sabe? E, bom, essa experiência para mim é uma das experiências que eu fico muito feliz da gente ter feito junto, assim. Eu acho que é uma experiência interessante e caso vocês não tenham compreendido, o que foi feito lá era uma série de perguntas de... maioria conhecimento geral. Conhecimento geral. E no meio, já que era um evento técnico, tinham perguntas mais técnicas, que afinal de contas o público lá era técnico. E a partir dessa estrutura, se retirava todas as perguntas de conhecimento geral do banco de dados e colocava só os melhores ranqueados nas perguntas técnicas. E daí, a partir daí, você consegue saber quem exatamente está
mais qualificado para trabalhar. Exato. Então, isso é uma coisa incrível que vocês fizeram, porque realmente é uma grande festa, todo mundo está se divertindo, e no final das contas a empresa tem um banco gigante de pessoas. Exato. E as pessoas que estão ali, que participaram, que vão ser convidadas para um processo seletivo, já tem uma visão, né, da empresa, de como que ela conduz, de culturalmente como que é a empresa, assim, de um jeito diferente. Então, Perfeito. é uma forma de você expor também a sua empresa no mercado que é altamente competitivo, né, de conseguir esses profissionais, né, que são profissionais que poxa, tem a oportunidade o tempo inteiro de mudar, né? Então, você poder se mostrar, né? Se apresentar a sua cultura de uma forma tão divertida, né? Dentro de um espaço diferente, assim, poxa, é uma oportunidade tanto, assim, né? Com certeza. Laurinha, muito obrigado pelo papo. Quem quiser conversar contigo, te encontrar na internet e falar sobre jogo corporativo, querer saber mais sobre jogos, como é que fala contigo? Bom, você pode procurar a gente pelo site, né, pelo gamecorporativo.com.br. Lá, inclusive, tem já acesso ao contato direto, né, a mim. Pelo Instagram também, @gamecorporativo, e também o meu, @lauratarkan. Muito legal. Muito obrigado por participar aqui do Chips Podcast. Muito obrigado a você que ficou aí assistindo esse papo maravilhoso. E a gente se encontra numa próxima Chips Podcast. Um abraço. Tchau.